Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Meu nome é Fábio dos Santos, eu sou professor do Centro Suzuki de Campinas e trabalho há muitos anos com a educação de crianças e adolescentes utilizando a metodologia Suzuki junto com a professora Shinobu. Essa aula é a respeito das condições básicas do instrumento que são necessárias para uma boa sonoridade. Eu sou violinista, então por isso nós vamos falar sobre o violino, mas muitas dessas coisas também se aplicam a outros instrumentos de cordas friccionadas, como a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Nós vamos falar muito rapidamente nesse vídeo de 4 tópicos, que são os tipos de construção de instrumento. O segundo é as condições básicas que o instrumento deve ter, os tipos de ajustes que vocês devem ficar atentos. Um equipamento que é um básico mínimo para vocês garantirem que o instrumento tenha uma boa sonoridade. E por último, algumas ideias extras sobre o que você pode fazer para conseguir ter disponível ou melhorar a disponibilidade de alguns equipamentos na sua cidade, para vocês que moram em regiões mais longe das capitais. Essa informação a respeito do instrumento é algo que nós, professores, temos que praticar, olhar nos instrumentos dos nossos alunos, e a gente tem que saber identificar essas coisas justamente para garantir que os instrumentos estejam em ordem. Um instrumento que está em ordem é um instrumento que pode produzir um bom som. Então é muito difícil a gente conseguir bons resultados se é que os instrumentos que nós estamos usando não estão em boas condições. E é por isso que esse tópico é muito importante. Sobre a qualidade da construção dos instrumentos, a gente pode definir que existem 3 categorias básicas. A gente tem primeiro os instrumentos de fábrica, os instrumentos de estúdio ou de oficina e os instrumentos de luthier. Os instrumentos de fábrica são instrumentos que são produzidos em linha de montagem. E a máquina corta todas as peças e uma máquina cola todas as peças, ou uma pessoa se encarrega de colar as peças. Mas é sempre feito numa linha de montagem muito rápido. A principal preocupação é de conseguir fazer o maior número de instrumentos possível com o menor custo possível. Não existe muita preocupação com relação ao conforto do uso do instrumento, nem com relação à qualidade do som que ele vai produzir. Esses instrumentos costumam vir desmontados, e como eles são feitos em fábricas e na maior parte da produção é feita em máquina, é possível produzir muitos instrumentos ao mesmo tempo. Dá pra gente perceber nesse instrumento que tem uma cor de verniz característica, que é esse vermelho. Alguns são mais escuros, outros são um pouco mais claros. Uma espécie de laque. E a gente também consegue ver aqui que os filetes estão pintados e não encaixados, como seria num violino de luteria. É sempre possível também ver dentro do violino a etiqueta. Na maior parte desses instrumentos vai dizer o modelo, da onde vem a marca e tudo mais. Esse aqui são os instrumentos mais comuns da gente encontrar em lojas de música e também os instrumentos que costumam ser os mais baratos de você adquirir para projetos sociais, porque eles são mais baratos de conseguir em grande quantidade, de importar em grande quantidade. Os instrumentos de fábrica também às vezes vêm em tamanhos menores. É mais comum ver instrumentos para estudante, para crianças, de tamanhos menores, e eles vão guardar algumas características em comum, o verniz característico, a pintura. E aqui outra coisa que dá para perceber nesse instrumento é que os materiais escolhidos para os acessórios, como o rabicho, o botão, o estandarte e as cravelhas, não são da melhor qualidade. De novo, a ideia é conseguir fazer o maior número possível. E no caso do instrumento de crianças isso é vantajoso, porque em especial instrumentos de crianças estão sujeitos às vezes a algumas avarias, elas caem no chão, como é o caso desse instrumento, que já sofreu algumas quedas. O segundo tipo de instrumentos são os instrumentos de estúdio. Eles são produzidos também em linha de montagem, mas aí são várias pessoas que se encarregam de produzir as partes do instrumento sob a orientação de algum luthier. A qualidade desses instrumentos tende a ser muito melhor, existe uma preocupação maior com a qualidade do som e o conforto dos instrumentos, mas isso depende muito de estúdio para estúdio e depende muito da orientação do luthier que supervisiona esse estúdio. Eu não tenho nenhum exemplar aqui. E o terceiro tipo é quando a gente tem um instrumento de luthier, que é uma única pessoa que se encarrega de todo o processo de construção do instrumento. Eu tenho aqui o meu violino, que é um instrumento de luthier, e você pode perceber
que dá para ver os veios da madeira, a cor do verniz é uma cor diferente, né? A gente consegue ver que aqui ele foi feito em 2 tábuas e tem realmente uma preocupação de juntar e de fazer uma composição bonita com relação aos veios da madeira. Vai dar para ver que o filete ele é encaixado e vai dar para ver também que a qualidade dos acessórios todos são pensados realmente para produzir um instrumento não só bonito de se ver, mas também que tenha uma qualidade sonora melhor. O nosso segundo assunto é a respeito das condições básicas que a gente tem que garantir que o instrumento tenha para poder tocar. Independente da qualidade do instrumento, esses ajustes eles podem ser feitos por um luthier e cada um desses ajustes garante uma característica no instrumento que vai ajudar o estudante e por consequência você como professor a conseguir bons resultados. O primeiro ajuste que a gente tem que pedir para o luthier fazer é olhar as cravelhas. As cravelhas de um instrumento elas têm que encaixar perfeitamente bem dentro da caixa das cravelhas e o furo tem que ficar num lugar adequado onde as cordas possam entrar para poder prender o instrumento. Os instrumentos de fábrica vêm com cravelhas genéricas que nem sempre se prendem ou com buracos que estão mal feitos e também não seguram a afinação das cordas. Isso vai ser um grande desafio se você tem que afinar vários instrumentos para poder fazer a sua aula. Vocês vão ver que esse instrumento aqui, por exemplo, as cravelhas estão encaixadas atravessando a caixa das cravelhas. Em alguns instrumentos, eles estão todos na mesma distância. Isso é um ótimo sinal de que eles passaram pela mão de um luthier. Da mesma forma que esse instrumento aqui não está perfeitamente encaixado. Eu pessoalmente não gosto, eu acho que está faltando aqui espaço para prender, porque significa que ele não tem atrito suficiente para prender. O segundo ajuste que a gente tem que garantir é o ajuste do cavalete. O cavalete do instrumento ele tem que encaixar perfeitamente no tampo do instrumento. O tampo do violino é curvo e os pés do cavalete tem que encostar perfeitamente aqui. Eu vou pedir para acrescentar uma foto, onde dá para ver que nesse instrumento aqui, os pés têm um espaço embaixo. Esses pés garantem que a vibração das cordas passem para o tampo. Então, se não tem contato completo dos pés com relação à caixa, o timbre do instrumento é prejudicado. O terceiro ajuste que a gente precisa fazer no instrumento é com relação ao ângulo do braço. A gente tem 2 ângulos aqui para olhar. O primeiro deles é o ângulo do espelho com relação à caixa do instrumento. Às vezes o espelho fica levemente fora. E também do ângulo, com menos frequência hoje em dia, a gente também tem o problema do ângulo do braço com relação à caixa do instrumento. Aqui, esse aqui está num bom ângulo, mas às vezes o instrumento dá uma cedida ou às vezes o ângulo do braço muda aqui. São coisas para você observar. Esses são ajustes um pouco mais difíceis de fazer e se o instrumento tem defeito nesses 2 ângulos, se for possível escolher outro instrumento, melhor. Mas é possível corrigir isso, um luthier pode corrigir esse tipo de problemas. E o terceiro ajuste para ser feito é em relação ao cavalete e à alma. O cavalete ele vai ficar alinhado, aqui dá para ver que esse instrumento aqui está com o cavalete desalinhado. E dá para perceber isso por causa das linhas do F. O cavalete fica levemente fora do seu lugar. O luthier ele vai conseguir determinar a melhor localização do cavalete para esse instrumento e colocar ele no melhor lugar. Esse ajuste muda o timbre e a qualidade do som e o volume dele. A gente quer encontrar o lugar onde o timbre é mais bonito e doce e onde é o maior volume possível. Claro que isso depende um pouco da construção do instrumento, mas é uma coisa que todo luthier pode ajudar a melhorar um pouquinho o instrumento. Um outro detalhe que a gente tem que conversar a respeito das condições dos instrumentos é com relação aos equipamentos que se desgastam, né? Que são os microafinadores e também o cavalete, que também vai se empenando com a tensão das cordas. Então, toda vez que você afina um instrumento, você pode dar uma olhada no cavalete para ter certeza de que ele está alinhado e também que ele não está empenado. E aí você pode, dependendo do instrumento, prestar atenção e fazer esses pequenos ajustes. Isso garante uma sobrevida, você consegue estender a vida do cavalete olhando e fazendo esses ajustes toda vez que você afinar o instrumento dos seus alunos.
Então, algumas coisas para perceber sobre esse instrumento. Primeiro que eu estou apoiando e sobre essa configuração aqui. Primeiro, para vocês verem que eu coloquei um pano embaixo para não ficar direto na mesa. Isso aqui é precaução básica. Outra coisa é, esse instrumento aqui nunca visitou um luthier. Dá para ver porque as cabeças não giram direito. Mas além disso, dá para ver que esse instrumento aqui tá com o cavalete torto, tá fora do centro aqui, seguindo a linha do braço. E também está torto nessa direção de cá. A gente pode ver pelas linhas do F, que são uma boa referência, mas nem sempre é o lugar onde tem o melhor som. Isso você vai encontrar junto com o luthier. A gente pode ajustar ele, esse cavalete aqui, soltando as cordas, que eu já fiz um pouco antes, porque esse instrumento está bem difícil de mexer as cravelhas. E aí a gente, com as duas mãos aqui de lado, a gente pode ajustar aqui o cavalete. E a gente vai ver de que os pés estejam alinhados às duas linhas aqui. E também olhar o lado de baixo para ter certeza de que os pés estão totalmente encostados no corpo do instrumento, no tampo de cima do instrumento. Dá para ver também que nesse instrumento o cavalete nunca recebeu um tratamento de um luthier, porque sobram umas linhas aqui embaixo do instrumento, onde dá para ver que não tem nenhum ajuste. Um terceiro ponto que a gente tem que falar é a respeito de alguns equipamentos que você vai ter que encontrar o que funciona para o seu aluno, para os seus alunos. Né? Além dos ajustes, os ajustes eles são feitos regularmente, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, sempre que for possível e necessário. E esse equipamento ele vai mudar, esse outro equipamento que a gente tem que procurar, vai mudar de acordo com o estudante, e talvez mude porque ele vai mudar de tamanho, porque ele cresceu ou porque trocou de instrumento. E são basicamente a queixeira e a espaleira. Isso poderia ser um vídeo por si só, uma aula sobre isso. É um assunto muito complexo e é um assunto muito complexo por um motivo muito simples. Todos os violinos têm proporções mais ou menos iguais e cada pessoa tem um formato de corpo diferente. Então a gente tem que encontrar o equipamento da queixeira e da espalheira que ajudem o instrumento a encaixar na pessoa e não o contrário. Não é a pessoa, não é o aluno, não é o estudante de violino que vai encaixar no instrumento. Claro que esse encaixe não é em qualquer lugar e por isso que a gente vai ter que encontrar o equipamento adequado de queixeira e espalheira. Eu tenho aqui duas opções para mostrar, que eu tenho a esponja, que para estudantes e para projetos é uma das melhores opções, porque é barato e fácil de conseguir em qualquer lugar, e ele não precisa ter um formato especial, ele pode ser justamente porque como a esponja se adapta a qualquer corpo, só faz qualquer formato, ela vai encaixar em qualquer corpo. E claro que existem as espaleiras, essa aqui é a minha, eu tenho desde que eu tenho 15 anos, e claro que essa espaleira aqui encaixa em mim, mas a gente tem que procurar as espaleiras que encaixam no corpo da criança. Não adianta nada a espaleira encaixar num lugar onde não funciona para ela. O outro equipamento que você vai olhar, que você vai buscar, ficar de olho são as cordas. As cordas se desgastam com o uso. Então na hora que fica gasto, tem que trocar. Outra coisa para você observar é que as cordas, na medida em que elas vão se gastando, além da possibilidade delas se enferrujarem, existe a possibilidade também delas desenrolarem. Isso não é muito confortável no instrumento e são óbvios sinais de desgaste. As cordas elas são ótimos sinais de que o seu estudante está estudando de fato, porque elas vão gastar de acordo com o uso. Então, quanto mais alguém usa as cordas, mais ela se desgasta. Agora, como quarto ponto, a gente tem que falar sobre algumas ideias, porque a gente sabe que no Brasil tem muitos lugares que esse equipamento não é tão disponível. Nem as espaleiras, nem as esponjas, nem as queixeiras de vários modelos. E o que a gente pode fazer nessas situações? Né? A primeira coisa nós como professores temos que estar envolvidos nas decisões relacionadas aos instrumentos dos nossos alunos. A segunda coisa que a gente deve fazer é conhecer o luthier da sua região. Você tem que conhecer o seu espaço, o seu estúdio, levar instrumentos para ser ajustados lá, experimentar esses instrumentos, ver se você gosta e conseguir encontrar com ele
as opções que você quer ou que você precisa, né, o que você pode fazer para conseguir essas opções que você precisa para os instrumentos dos seus alunos. A terceira coisa que você pode fazer é conhecer as lojas de música da sua região. É chegar lá, conhecer o dono e o vendedor e falar: esse é o tipo de material que eu preciso de cavaletes desse tipo, eu preciso de cordas de tal marca, ou estou procurando uma corda de tal tipo. Se você não fizer isso, de ir na loja e falar com o vendedor, ele nunca vai saber que você tem interesse nisso, e se ele não tiver, você não vai comprar. E se você não comprar, ele não vai trazer. Então é um ciclo vicioso. Um jeito de quebrar isso é passando nas lojas e falando o que você precisa, né, expressando. Esse diálogo, tanto com o luthier quanto com o vendedor, tem que ser um diálogo respeitoso, né, e um diálogo aberto a respeito das necessidades que você tem. Ainda que sejam equipamentos caros e que seus alunos não possam adquirir, vai ser impossível deles adquirirem se não tem disponível. Então é muito importante trabalhar isso como um grupo de professores e como projeto e junto com os músicos da sua cidade. Isso é uma forma de você garantir que esses equipamentos eventualmente estejam disponíveis na sua cidade. A última coisa que eu acho que é muito importante é evitar a cópia de materiais de partituras. Eu entendo que às vezes partituras são caras, mas também entra dentro da mesma ideia de que materiais xerocados e materiais copiados, eles evitam que o vendedor traga o material para a sua cidade. E claro que se ele não traz o material, ele não vai trazer outros materiais. Então evite fazer cópias. Essa é a forma de garantir que esse material chegue na sua cidade.